Fala galera, beleza? Promessa é dívida, então hoje eu tô aqui para atender o pedido do pessoal que interagiu com a gente lá no vídeo das 5 coisas para uma borda perfeita. Lembra que lá naquele vídeo a gente comentou que abrir a massa de pizza com a mão é fundamental para a gente conseguir uma borda alveolada? Muitos inscritos pediram, então tá aí o vídeo, espero que vocês gostem. Lembrando que existem várias formas de chegar no mesmo resultado, aqui não tem certo ou errado, é só a minha forma de fazer, que além de fácil me ajuda a conseguir bons resultados. Tá a fim de aprender a abrir massa de pizza com a mão? Vamos nessa! Então vamos lá ver umas dicas que vão te ajudar na hora de abrir a pizza. Lembrando que o foco aqui não é só abrir a massa, mas também empurrar os gases para as laterais e conseguir uma borda aerada e com alvéolos. Isso aí é semolina de trigo, e você que acompanha o canal já sabe que além de adicionar sabor, ela ajuda a pizza a escorregar melhor da pá na hora de levar ao forno. A farinha de trigo também faz isso, mas na minha opinião a semolina é um pouco melhor. E repara que eu usei uma boa quantidade para me ajudar a tirar a bolinha do recipiente de fermentação. Aqui eu tenho 3 bolinhas de 270 gramas que maturaram em geladeira por 24 horas, depois ficaram em temperatura ambiente até dobrarem de tamanho. E quando isso acontece, é o momento ideal para assar as pizzas. Essas mini bolhas na parte de baixo da massa mostram que a fermentação foi ok, e antes de começar a abrir, a primeira coisa que eu faço é envolver toda a massa com farinha, no meu caso semolina, como já falamos. Depois faço um montinho e coloco a massa bem em cima dele. Para facilitar o entendimento, eu quero que você pense na abertura em duas partes. Na primeira parte, a gente vai empurrar os gases da fermentação para a borda. Comece deixando a massa bem redondinha, porque isso ajuda, e partindo do centro, use os dedos e vá deslocando os gases para as laterais. Só amassando por enquanto. Olha como o centro ficou. A gente não está esticando a massa, é um movimento de amassar e empurrar os gases. Olha como uma massa bem fermentada gera gases. Você vai ver que naturalmente tendemos a empurrar mais gases para frente. Repara como essa parte da massa está mais aerada do que as outras. Então é só virar a massa e continuar o mesmo movimento. Fazendo isso, a gente tenta distribuir os gases de maneira uniforme por toda a borda. Notou como a gente empurra mais gases para frente do que nas outras direções? Então agora vamos girar a massa mais uma vez para conseguir empurrar para as laterais. A nossa primeira parte acabou, e o que eu vou fazer agora é tirar o excesso de farinha da minha bancada. Vou usar uma espátula para fazer isso, e aproveito para te contar que você pode encontrar os links dos utensílios que a gente usa na descrição dos vídeos. Olha que bacana, pessoal, nossa borda já está bem inflada e aerada, e uma dica que eu uso bastante é fazer uma marcação bem definida na borda usando a ponta do dedo. Eu gosto do efeito visual que isso traz depois do cozimento, porque acho que destaca ainda mais a borda. Testa aí você também e depois me conta se gostou. Nesse momento, meu disco está com pouco mais que 15 centímetros e eu quero te mostrar mais de perto como essa borda está inflada. Dá para ver perfeitamente que não é só massa, são os gases que foram deslocados para lá. Minha borda está com 2 dedos de espessura e agora vamos para a segunda parte da abertura e dessa vez sim, chegou a hora de esticar a massa. O movimento é o seguinte, com uma mão, vamos levar a massa até metade do antebraço oposto, e em sequência fazemos o mesmo movimento do outro lado. É mais ou menos isso que você está vendo aí, não é difícil. Só tem mais um detalhe, na volta a mão entra por baixo da massa, exatamente assim. E se você não tem experiência, tire um tempo para treinar esse movimento sem a massa como eu estou fazendo aí no vídeo. Fazendo isso, a gente vai balançar a massa de um lado para o outro ao mesmo tempo em que ela gira e vai esticando com o próprio peso. Mas vamos ver isso na prática.
A gente vai tentar ao máximo não encostar na borda, mas durante o movimento isso vai acontecer, não se preocupe. Leva no antebraço e volta por baixo. Mais uma vez, leva no antebraço e volta por baixo até chegar no tamanho que você quer. Sem força, ela vai esticar com o próprio peso. E é isso, pessoal, tá aberta a nossa massa. Super fácil, né? A verdade é que é bem mais difícil explicar do que fazer. É só praticar e fazer com calma. Com o tempo esse movimento vai ficar tão natural e automático que eu confesso para vocês que na hora de gravar a minha maior dificuldade foi tentar fazer o movimento devagar para vocês conseguirem ver o que eu estava fazendo. E tá aí, nossa massa tá aberta, a borda aerada e mais uma dica, você não precisa abrir ela toda de uma vez, porque depois de colocar os ingredientes você pode esticar ainda mais e eu vou te mostrar isso mais na frente. Lembra que eu falei que no final ainda dá para abrir mais? É isso que eu vou fazer agora. Ela já está com cerca de 30 centímetros e eu posso deixar do tamanho que eu quiser. Gosto das minhas pizzas com cerca de 33 a 35 centímetros, porque é o tamanho ideal para o meu forno, mas ainda poderia esticar mais se eu quisesse. Só tente tomar cuidado para não esticar demais ou amassar a borda, beleza? Aqui tá tudo certo, tamanho ok, pizza redonda, borda com 2 dedos de largura e aerada. Vou finalizar com azeite para perfumar ainda mais depois do cozimento e vamos lá para o forno para dar uma olhada nessa belezura.